Olá novamente. Da álgebra linear, sabemos que os vetores I, J e K formam a base do R3. Porém, essa base é fixa na origem do sistema de coordenadas. Nesta seção, veremos como determinar outra base do R3, porém, uma base que se move ao longo da trajetória de uma curva. Para tanto, vamos precisar da seguinte definição. Definição. Então, vamos definir o que a gente chama de vetor tangente unitário. Depois a gente vai justificar cada um desses termos. Então, seja R uma função vetorial que toma valores num certo intervalo I e retorna um vetor em R3. Ou seja, a parametrização de uma curva, vamos pedir que essa curva seja regular, de uma curva regular C. Então, a seguinte função vetorial definida da seguinte maneira, bom, a gente vai usar essa notação T grande e Tzinho, definida como quociente ou a razão entre a derivada da função e a sua norma. Então, essa função vetorial é chamada de vetor tangente unitário. Vetor tangente unitário. Então, o vetor tangente unitário nada mais é que o vetor velocidade normalizado. A gente já viu que a derivada da função vetorial pode ser interpretada como a velocidade dessa curva. Então, por isso que é necessário que a gente peça que a curva seja regular, para que a derivada nunca se anule e assim eu possa definir o vetor tangente unitário. Então, observação. Então, note que, como eu falei, T, esse vetor tangente unitário, apresenta a mesma direção que a R'. Note que o vetor tangente unitário apresenta a mesma direção da derivada, ou seja, de R' de t. O que justifica o termo tangente. O que justifica o termo de vetor tangente, não é isso? Vetor tangente. Note ainda que, se calcularmos a norma do vetor tangente, ou seja, se calcularmos a norma dessa razão, R' de t dividido pela norma de R' de t, aqui também tem uma norma aqui embaixo, e aqui a norma. Lembra que a norma de uma função vetorial é uma função escalar, então esse cara pode sair para aqui, para fora, né? E a gente vai ficar com o seguinte. Vamos ficar com a norma de R' de t dividido pela norma de R' de t. Pô, mas isso é 1. Então, o que justifica o termo unitário? O que justifica o termo unitário. Ok? Então, basta que uma curva seja regular para que a gente possa definir esse vetor tangente unitário. Mais à frente veremos algumas aplicações do vetor tangente unitário. Agora vamos ver um exemplo. Exemplo 21. Determine o vetor tangente unitário à curva C com parametrização dada por R de t igual a ti mais t ao quadrado j em t igual a 1. Então, a gente pode fazer um esboço aqui rápido do traço dessa curva, solução. E rapidamente a gente percebe que o traço dela nada mais é que uma parábola. Se você for olhar direitinho, olha só. Aqui nós temos x igual a t e y igual a t ao quadrado. Portanto, aqui é y igual a x ao quadrado. Então, o que a gente tem
é uma parábola. O que ele pede? O vetor tangente a essa parábola no ponto específico, em t igual a 1. Mas quando t for 1, nós estamos exatamente no ponto 1 e 1. Então, no final das contas, o que ele está pedindo é o vetor tangente unitário à parábola no ponto 1 e 1. Ok? Vamos fazer aqui rapidamente. Então, observe o seguinte. Vamos fazer aqui um breve esboço. Temos algo mais ou menos assim. Então, está aqui a minha parábola. Então, se esse aqui for o ponto 1 e 1, o que ele está pedindo para a gente nada mais é que o vetor tangente a essa curva nesse ponto 1 e 1, ou seja, esse vetor aqui. Então, ele não quer só o vetor tangente, ele quer o vetor tangente unitário. Ok? Bom, então basta usar a definição. Primeira coisa que a gente precisa é calcular a derivada da função vetorial. Então, dr dt, que é o vetor tangente, mas não é o vetor tangente unitário, são derivando a nossa função vetorial. Está aqui ela em cima, ó, essa função aqui. Então, a derivada de t vai ficar 1 i, ou apenas i, mais a derivada de t ao quadrado j, 2tj. Bom, como a gente precisa do vetor tangente unitário, eu preciso dividir esse vetor, que é o vetor derivada, pela sua norma. Mas a norma do vetor é bem simples de calcular. Então, a norma de dr dt, nesse caso, vai ficar raiz quadrada da componente i aqui, que é 1, ao quadrado, mais a componente j, que aqui é 2t ao quadrado. Ou ainda, raiz de 1 mais 4t ao quadrado. Bom, agora que eu tenho a derivada e a sua norma, basta que eu divida um pelo outro. Então, logo, o vetor tangente unitário, t de t, para um t qualquer, é dado da seguinte maneira: 1 sobre raiz de 1 mais 4t ao quadrado, que multiplica o vetor 1 e 2t. Mas note que ele pede no ponto t igual a 1, que corresponde ao ponto que aqui a gente marcou na figura, corresponde ao ponto 1 e 1, é esse ponto P. Então, como é que a gente faz? Bom, basta substituir. Então, em t igual a 1, basta que a gente substitua t por 1 aqui. Então, t de 1, ou seja, o vetor tangente unitário naquele ponto, nada mais é que 1 sobre raiz quadrada de 1 mais 4 vezes 1 ao quadrado, que multiplica 1 e 2 vezes 1, ou seja, vamos ter o vetor 1 sobre raiz de 5, que multiplica o vetor 1 e 2. Então, esse é o nosso vetor tangente unitário, naquele ponto. Note que o que a gente obteve aqui em cima, ou seja, essa expressão aqui, é o vetor tangente unitário ao longo de toda a parábola. Se você quiser especificar um ponto da parábola, você tem que determinar que ponto é esse, qual é o t correspondente, para que você possa calcular o vetor tangente nesse ponto. Tranquilo? Note que como o vetor tangente unitário ele tem norma constante, porque ele é unitário, deixa eu colocar essa informação aqui. Ó. Note que como a norma do vetor tangente unitário é constante, a norma de tzinho constante, a saber, nesse caso, 1, então segue do que a gente já viu nos exemplos anteriores, segue que a função t de t, ou o vetor tangente unitário, ele é ortogonal à sua derivada, t' de t. Ou seja, isso aqui é sempre zero, para todo t. Para todo t. Para todo tzinho. Ou seja, o vetor derivada do vetor tangente unitário é um vetor normal ao vetor tangente. Ao vetor tangente. Ok? Bom, com isso somos levados à seguinte definição. Somos levados, então, à seguinte definição. Então, a gente vai definir agora
o vetor normal unitário. Seguinte de definição. Então, mais à frente veremos que esses vetores que estamos definindo vão ser importantes na descrição do movimento no espaço. Então, definição. Aqui, Ctrl Z, definição. Então, a ideia é o seguinte. Novamente, seja R uma função vetorial, toma valores no certo intervalo I e retorna um vetor em R3. Então, suponha que R de T seja a parametrização, novamente de uma curva regular, porque do contrário não temos como definir o vetor tangente, e sem o vetor tangente não é possível determinar ou definir o vetor normal. Então, parametrização de uma curva regular C. E vamos supor o seguinte, suponha que a derivada do vetor tangente nunca se anula. Então, suponha que esse aqui seja sempre diferente de zero. Para todo t. De zero, o vetor nulo para todo t. Então, dessa forma, é possível definir a seguinte função vetorial. Então, a função vetorial definida da seguinte maneira. Deixa eu só ganhar mais espaço. Definida da seguinte maneira. N, ela é representada assim. N de t é a derivada do vetor tangente dividido pelo seu tamanho para que esse vetor seja unitário. Para que essa função vetorial seja unitária. Então, essa função vetorial é chamada de vetor normal unitário. Vetor normal unitário principal. Ok? E aponta para o lado côncavo da curva, ou para o centro da trajetória da curva. Ok? Vou fazer aqui um breve esboço, e aí a gente vai perceber por que isso é dessa maneira. Então, deixa eu aqui fazer um esboço de uma curva arbitrária qualquer, que satisfaz as condições da definição acima. Então, uma curva regular, onde a derivada do vetor tangente não se anula. Então, suponho que a minha curva tenha mais ou menos essa carinha aqui assim. Deixa eu fazer ela mais prolongada. Suponho que ela tenha mais ou menos essa carinha. Então, como é que a gente define o vetor tangente? Bom, o vetor tangente é obtido derivando a nossa função vetorial r de t em um certo ponto P, e aí eu divido isso pela norma. Vou colocar aqui no certo ponto P. E aí eu divido isso pela norma desse vetor, e eu tenho o nosso vetor tangente unitário. Deixa eu colocar um possível vetor tangente aqui. Só trazer ele para cá tenta trazer ele de forma tangente à trajetória da curva. Ou seja, ele vai ficar mais ou menos aqui assim. Bom, então esse aqui é o nosso vetor tangente unitário em um certo tempo t. Se eu quiser o vetor tangente unitário em um tempo posterior, por exemplo, um certo tempo t mais h, digamos aqui, eu repito o mesmo processo. Eu calculo o vetor tangente e eu calculo a derivada da função vetorial e divido pela sua norma. Então, eu vou ter mais ou menos esse vetor aqui. Então, esse aqui é o vetor tangente no ponto t mais h. Como o vetor normal foi definido como o limite desse quociente aqui, ó, limite quando h tende a zero de tzinho mais h menos t de tzinho dividido por h. Então, esse termo que está aqui no numerador, essa diferença de vetores, vou transladar esse primeiro vetor aqui, ó, que é de t de t mais h, vou colocar ele junto do t de t, vamos ficar com algo mais ou menos assim, e aí o vetor t
t de t mais h menos t de t é o vetor que sai dessa extremidade. Deixa eu voltar aqui. Okay? Então, esse vetor em verde é o meu vetor, é exatamente esse quociente aqui de cima. T de t mais h menos t de t. Dividir por h só vai reescalonar esse vetor. Ok? Então, deixa eu chamar esse ponto aqui de Q. Para que eu possa determinar o vetor normal unitário, o que é que eu tenho que fazer agora? Permitir que Q se aproxime cada vez mais de P, ou de forma equivalente fazer H tender a zero. Mas percebam que à medida que H tende a zero, ou que Q tende a P, esse vetorzinho em verde aqui, ele começa a girar de tal maneira que quando H tende a zero, ele vai apontar exatamente para o centro da curva, ok? Ou para o lado côncavo, como a gente fala na definição, como a gente escreveu na definição. Então, essa é a direção. Deixa eu colocar ele mais assim. Então, essa é a direção. Vou trocar até de cor para colocar o nome dele aqui. Então, essa é a direção do vetor normal. Então, essa é a direção do meu vetor normal principal, ou vetor normal unitário. Okay? Veja que ele é sempre ortogonal ao vetor tangente. Tranquilo? Deixa eu só completar aqui a minha figura. Z, X e Y. Então, o que a gente vai fazer agora? Mais um exemplo. Exemplo 22. Encontre o vetor normal n de t em t igual a 1 para a curva C com parametrização dada por r de t igual a 3t na direção I mais 2t ao quadrado na direção J. Então, vou fazer um breve esboço aqui, solução. Aqui a gente percebe novamente que essa função vetorial representa uma parábola. E aí ele pede que a gente determine o vetor normal, essa parábola, em t igual a 1, que nessa função vetorial aqui corresponde ao ponto 3 e 2. Ok? Então, vamos fazer aqui um breve esboço. Então, observe o seguinte. Deixa eu fazer aqui um esboço aqui mais para o canto. Nós vamos ter uma parábola. Vou colocar aqui y, aqui x. Então, vamos ter uma parábola. Vou colocar só um trecho da parábola, que é o que nos interessa, que é esse ramo de cá. E aí, o ponto, como eu já falei, é o ponto 3 e 2, por exemplo. 3 aqui, 2 aqui. E ele pede que a gente determine o vetor normal unitário nesse ponto. Tranquilo? Então, como é que eu sei que isso é uma parábola? Novamente, se você chama isso aqui de x e esse cara aqui de y, note que x você pode escrever x sobre 3 igual a t, e onde tiver t aqui nessa expressão, que é y igual a 2t ao quadrado, você substitui por esse t, e aí você vai ficar com x ao quadrado, 2x ao quadrado sobre 9, que é a equação dessa parábola aqui que eu acabei de desenhar para vocês. Então, vamos lá. Então, para determinar o vetor normal unitário, eu preciso primeiro do vetor tangente. Então, vamos calcular as derivadas. Então, perceba que dr dt, que é a derivada da minha função vetorial, para um t qualquer, isso vai ser dado por, bom, derivar uma função vetorial é equivalente a derivar cada uma das suas funções componentes. Então, derivando aqui, ó, 3t, vou ficar com 3, derivando 2t ao quadrado, vou ficar com 4tj. Ok? Bom, o próximo passo é tomar a norma desse vetor. Então, vou colocar aqui assim, ó, norma de R' de forma mais compacta. Vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado 9, mais 4t ao quadrado, vai ficar 16t2. Portanto, deixa eu colocar aqui. Portanto, o nosso vetor tangente unitário, nosso vetor tangente unitário, t de um certo tzinho, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 9 mais 16t ao quadrado, que multiplica o vetor 3 e 4t. Ok? Bom, se a gente quiser calcular esse t igual a 1 para saber onde está também esse vetor tangente unitário, agora seria só substituir t igual a 1 aqui. Tranquilo? E aí a gente ia ficar com 1 sobre raiz de 25, ou seja, 1/5, de 3 e 4t. Bom, mas ele pede o vetor normal unitário. Então, para determinar o vetor normal unitário, primeiro eu preciso da derivada do vetor tangente. Então, derivando o vetor tangente,
vamos ter o seguinte, aqui a gente vai usar a regra do quociente. Então, é a derivada do de cima, então a derivada de 3 e 4t vai ficar 0 e 4, vezes o de baixo, que é a raiz quadrada de 9 mais 16t ao quadrado, menos a derivada do de baixo, a derivada da raiz, esse cara vai cair aqui, né, para o denominador, ficar 1 sobre 2 vezes raiz de 9 mais 16t ao quadrado, vezes a derivada de dentro, a derivada de 9 mais 16t ao quadrado é 32t, que multiplico de cima, ou seja, 3, 4t, tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Bom, quando eu dividir por raiz de 9 mais 16t ao quadrado, vamos ficar com 9 mais 16t ao quadrado. Bom, como ele pede o vetor tangente unitário em t igual a 1, a gente poderia agora aqui substituir t por 1 e a gente ter a derivada, ou seja, t', iríamos ter t' em 1, depois bastaria calcular a norma desse vetor, dividir o vetor pela sua norma e teríamos o vetor tangente unitário. Mas eu vou obter o vetor tangente unitário para um t qualquer, perdão, o vetor normal unitário para um t qualquer, e aí em seguida a gente particulariza para o t dado no problema. Ok? Então vamos fazer aqui as nossas simplificações, então vai ficar assim, ó, dt grande dtzinho. Esse 32 dá para simplificar aqui, sobrou um 16. Essa raiz vai passar multiplicando aqui, então vamos ficar com 0 e 4, 0 e 4, que multiplica 9 mais 16t ao quadrado, menos esse 16 passa para cá, então vai ficar 3 vezes 16, 48, aqui 48t, e o outro vai ficar 16 vezes 4, 64t ao quadrado. Tudo isso dividido, vamos lá, dividido por 9 mais 16t ao quadrado. Note que essa raiz vem para aqui para baixo também, então é o mesmo fator. Então vamos ficar com 9 mais 16t ao quadrado elevado a, aqui está elevado a 1, o outro está elevado a meio, então é elevado a 3 meios. Então 9 mais 16t ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Vamos simplificar um pouco mais. Então dt grande dtzinho de t vai ficar igual a, com a primeira parcela, que vai ficar 0, 0 vezes essa quantia 0, o outro vai ficar 4 vezes 9, 36, mais 4 vezes 16, 64t ao quadrado, menos, que já tínhamos que era 48t, 64t ao quadrado, dividido por 9 mais 16t ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Por fim, então, derivada do vetor tangente unitário vai ficar o seguinte. Então, vamos ficar com menos 48t, e esse 64 aqui vai cancelar com esse 64, vamos ficar apenas com 36. 36. Tudo isso dividido por tudo isso dividido por 9 mais 16t ao quadrado elevado a 3 meios. Então, o que eu vou fazer para terminar? Bom, tirar a norma desse vetor. E depois que a gente tiver a norma desse vetor, a gente pode dividir um pelo outro. Note que aqui eu posso colocar um termo evidência. Posso colocar 12 evidência para cada um desses termos aqui. Então, vai ficar 12 que multiplica 4t. E aqui vai ficar 3 dividido por 9 mais 16t ao quadrado elevado a 3 meios. Pronto, agora a gente toma a norma. Portanto, deixa eu colocar assim, note ainda o seguinte, que a norma desse vetor, a norma da derivada, a norma de t' de t, bom, vai ficar a norma dessa função vetorial. Então, vamos ter 12 dividido por 9 mais 16t ao quadrado elevado a 3 meios, vezes raiz quadrada de 16t ao quadrado mais 9. Ó, já vai dar para simplificar essa raiz que está aqui em cima, com um desses termos aqui sobra 1. Né? Então, vamos ficar com 12 dividido por 9 mais 16t ao quadrado. Então, dessa forma, portanto,
o vetor normal unitário vai ficar da seguinte maneira. Bom, tudo que eu tenho que fazer é dividir esse vetor pela sua norma. Então, o 12 vai cancelar com o 12, olha só. Esse 12 vai com esse 12. Essa raiz aqui, bom, aqui tem um termo e aqui tem elevado a 3 meios, vai cancelar, vai sobrar apenas meio, ou seja, vai sobrar apenas a parte com a raiz. Então, vamos ficar o seguinte, o vetor normal unitário, para um t arbitrário, então, nzão de t, vai ficar 1 sobre 9 mais 16t ao quadrado, raiz quadrada disso, né, que ficou elevado a meio, que multiplica os vetores que a gente já tinha. Cadê eles? Aqui, 4t e 3. 4t e 3. Ok? Então, essa é a minha função vetorial, meu vetor normal unitário para um t arbitrário. Agora, o que a gente vai fazer é particularizar para t igual a 1. Então, para t igual a 1, agora é só substituir. Então, n de 1 vai ficar, como eu falei, 1 sobre ficar 9. Quando você substituir aqui, vai ficar 9 mais 16, que é 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, 1 quinto de 4 e 3. Deixa eu só ver se os sinais estão corretos. Aqui é menos, né? Olha só. Tem um menos. Tinha esse menos aqui, ó. Veio para cá. Então, vai ficar menos 4 aqui, ó. Menos 4 e 3t. Menos 4t e 3. Aqui vai ficar menos 4. Ok? Então, esse é o vetor normal unitário. Deixa eu só marcar ele aqui. E a gente pode representar lá naquela parábola, onde vai ficar localizado esses dois carinhas, o vetor normal e o vetor tangente. Então, o vetor tangente vai ficar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, pegar a setinha. Então, o vetor tangente está aqui. Deixa eu só aumentar um pouco mais isso. E o nosso vetor normal vai ficar para cá, ó, sempre apontando para a parte interna da curva. Então, aqui é o vetor n de 1, que a gente acabou de calcular lá embaixo. Aqui seria o t de 1, que a gente obtém substituindo t igual a 1 aqui. Vamos fazer aqui no cantinho. Então, olha só. T de 1 é exatamente 1 sobre raiz de 25, ou seja, 1 quinto de 3 e 4. Perceba que esse vetor realmente é ortogonal ao vetor que a gente obteve lá embaixo, tá? Lá era menos 4 e 3, aqui é 3 e 4. Se você realizar o produto interno desses dois vetores, realmente vai dar zero, como deveria dar. Ok? Porque esses dois vetores foram construídos de forma a serem ortogonais um ao outro. Ok? Então, olha só. Observe que no R3 precisamos de 3 vetores linearmente independentes para formar uma base. Como os vetores t e n, que temos aqui, são ortogonais, então o conjunto formado por esses dois vetores é Li. Então, vamos definir outro vetor, ou na verdade outra função vetorial, de tal maneira que o novo conjunto seja uma base. Nessa base é uma base móvel do R3. Tá? Aí esse sistema de coordenadas, ou esse conjunto de 3 vetores linearmente independentes que a gente vai utilizar para gerar as funções vetoriais no R3, a gente vai chamar isso de triedo de Frenet. Ok? Então, vamos aqui a uma definição. Definição do que a gente vai chamar de vetor binormal. Claro, isso só faz sentido no R3, porque a gente precisa do produto vetorial que eu vou mostrar para vocês agora. Então, definição. Novamente, vamos pedir que a nossa curva seja regular e que eu possa calcular as derivadas necessárias para definir o que eu vou definir agora. Então, seja R uma função vetorial que toma valores em um certo intervalo e retorna vetores no R3. A parametrização de uma curva regular C. De uma curva regular C. Então, vamos supor ainda que a derivada do vetor tangente seja diferente do vetor nulo, para que eu possa definir o vetor normal unitário. Então, olha só, suponha que a derivada do vetor tangente, ou seja, t' de t, seja diferente do vetor nulo para todo t. Para todo tzinho. Ok? Então, a função vetorial
denotada e definida da seguinte maneira, deixa eu só ganhar mais espaço aqui, B de t, Bzão de t igual a o vetor tangente unitário vetorial vetor normal unitário. Então, nessa ordem, então, preste atenção que é t primeiro e depois n. Então, essa função vetorial é chamada de vetor. Olha só, quando a gente define um vetor através do produto vetorial, obviamente esse vetor ele é ortogonal a esse e esse vetor é ortogonal ao mesmo tempo ao vetor normal. Ou seja, ele é um vetor normal duas vezes. Então, por isso que a gente chama esse carinha de vetor binormal. Então, vetor binormal. Ok? Não precisa da adjetivação vetor normal unitário, binormal unitário, porque o próprio produto vetorial garante que esse cara é unitário. A gente vai ver isso já já. Ok? A gente pode ver isso como uma observação. Então, deixa eu apenas mostrar aqui, fazer um breve esboço da direção que esse cara tem em uma curva. Então, a gente sabe que o vetor tangente é sempre, como o próprio nome está falando, tangente à trajetória da curva. Já vimos que o vetor normal unitário, ele aponta sempre para o centro da curva, ou para o lado côncavo da curva. E o vetor binormal, bom, ele aponta sempre para fora do plano gerado por t e n. Ok? Então, vamos fazer aqui. Deixa eu pegar aqui um desenho genérico novamente, por exemplo. Suponha que minha curva tem essa carinha. Ok? Então, vou pegar um ponto qualquer. Por exemplo, nesse ponto, o vetor tangente ficaria assim, ó. Aqui o vetor tangente, nesse ponto. O vetor normal aponta para o centro da curva. Aqui o vetor normal. De forma que esses caras são ortogonais, né? Formando aqui de 90. E o vetor binormal você encontra utilizando a regra da mão direita. Se você fechar a sua mão, se você colocar os seus dedos na direção do vetor tangente e fechar a mão para o vetor normal, o vetor binormal vai estar na direção do seu polegar. Ou seja, nesse caso aqui, algo assim, ó, entrando. Ok? Então, esse é o vetor binormal. Por exemplo, nesse outro ponto aqui, ó, o vetor tangente está para cá, ó, tangente à trajetória da curva. O vetor normal aponta para o centro da curva. O vetor normal, deixa eu colocar um pouquinho maior. E o vetor binormal, novamente, se você colocar a mão na direção do vetor tangente, fecha em direção ao vetor normal e ele vai estar apontando nessa direção aqui assim. Ok? Percebam que eu sempre posso definir esse conjunto de vetores para quaisquer pontos sobre a curva. Por exemplo, nesse outro ponto aqui, olha só. O vetor tangente aponta nessa direção, novamente sempre tangente à trajetória, não é isso? O vetor normal para o centro da curva e o binormal mais ou menos nessa direção aqui. Ok? Então a gente tem um sistema de vetores que acompanha a curva, né? Olha só, em cada ponto eu tenho 3 vetores ortogonais entre si. E vocês sabem que no R3 tudo que a gente precisa são 3 vetores ortogonais. Na verdade, precisamos de 3 vetores linearmente independentes, mas se eles são ortogonais, eles são linearmente independentes. Então, o que esse sistema de vetores T, N e B nos fornece, chamado de triedro de Frenet, triedro porque são 3, triedro de Frenet. Então, o que esse sistema de vetores nos fornece é uma base no R3 em cada ponto do R3. Na verdade, em cada ponto do R3 por onde passa a nossa curva. Por exemplo, aqui eu tenho um sistema de coordenadas, aqui eu posso criar um sistema de coordenadas, aqui eu posso criar um sistema de coordenadas com origem em cada um desses pontos. Diferentemente do I, olha só, I, J e K, que são vetores fixos aqui, né? Você pode até transladar esses caras para outros pontos, mantendo fixos seus tamanhos e orientações, na verdade? I, J, K. Mas esse novo sistema de coordenadas, ou na verdade esse novo conjunto de vetores, é um conjunto natural que se desloca ao longo da trajetória do objeto ou de uma curva no espaço. Ok? Mais à frente veremos algumas aplicações desse conjunto de vetores, principalmente na parte que diz respeito à geometria de curvas. Ok? Vamos ver então mais uma observação e em seguida um exemplo. Então, eu falei que esse vetor ele não precisa do adjetivo unitário para lhe caracterizar.
Então, vamos ver aqui rapidamente por quê. Então, observação é algo bastante simples, mas às vezes passa despercebido. Então, deixa eu chamar a atenção. Note que o vetor binormal é unitário por construção. Note que o vetor binormal é unitário por construção. Como assim, professor? Como é que foi definido o vetor binormal? Bom, o vetor binormal é o produto vetorial nessa ordem do vetor tangente com o vetor normal. Não é isso? Então, como é que eu faço para achar o tamanho desse vetor? Calcula a sua norma. Então, a norma do produto vetorial nada mais é que o tamanho do primeiro vetor, vezes o tamanho do segundo vetor, vezes o ângulo formado entre eles, não é verdade? Bom, mas esses dois vetores são ortogonais, então o ângulo formado entre eles é 90, π sobre 2. Como o vetor tangente é unitário, esse carinha vale 1, o vetor normal é unitário, esse carinha vale 1, e seno de π sobre 2 também é 1. Portanto, o vetor binormal ele é unitário. A gente não precisa dividir pela sua norma, como fizemos no caso do vetor tangente e do vetor do vetor normal. Então, deixa eu só completar essa observação com a seguinte informação. Então, o conjunto TNB, como eu falei mais acima, o conjunto TNB é chamado de tríedo de Frenet. Fica mais espaço, tríedro de Frenet. Tríedo de Frenet, e gera uma base, ou forma, né, talvez seja melhor, forma uma base do R3 para cada T, para cada Tzinho, ok? Ou seja, dado uma função vetorial qualquer no R3, ou seja, dado um f de T em R3, existem. Então, a ideia é o seguinte, fixado o valor de Tzinho aqui, esse cara é um vetor, não é verdade? Então, para cada Tzinho desse, existem escalares, que eu vou chamar alfa de T, porque depende do Tzinho, beta de T, porque depende do Tzinho, e gama de T, pertencentes a R, com a seguinte propriedade, tais que essa minha função vetorial, aplicada a esse Tzinho, ou seja, f de Tzinho, pode ser escrito como combinação linear destes caras, ou seja, alfa de T, deixa eu colocar mais aqui embaixo, pode ser escrito da seguinte forma, olha só, f de T igual a alfa de T vezes T de T mais alfa beta de T, N de T, mais gama de T, Bzão, mais gama de T, Bzão de T. Ok? Ou seja, temos uma base para cada Tzinho, temos uma base do R3, uma base que acompanha a trajetória da curva ou de um objeto que se desloque ao longo dessa curva. Tranquilo? Vamos ver agora um exemplo. Então, exemplo 23, determine os vetores T, N, B para a nossa hélice, né? R de T igual a cosseno de T, seno de T e T, no ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e π sobre 4. Então, a primeira coisa é descobrir quem é o T que corresponde a esse ponto P dado, né? Mas é fácil de verificar, basta você igualar o ponto P à nossa função vetorial e a gente descobre rapidamente que o T nesse caso é π sobre 4. Então, solução, depois eu faço um esboço dessa hélice e dos vetores que ele pede para a gente determinar. Então, solução, observe que, note que o ponto P corresponde a T igual a π sobre 4. Então, primeiro precisa calcular as derivadas, não é isso? Então, dr dt, em um t qualquer, a gente já viu como faz para calcular as derivadas, derivada do cosseno menos seno, derivada do seno cosseno, derivada de t1
Bom, em seguida eu preciso da norma desse vetor. Bom, mas a norma de R', a gente já viu que vai ficar raiz quadrada de seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado dá 1, mais 1, 2. Então vai ficar apenas raiz de 2. Portanto, dessa forma, o nosso vetor tangente unitário, t grande de tzinho, vai ficar 1 sobre raiz de 2, que multiplica esses caras, menos seno de t, cosseno de t e 1. Ok? Bom, vamos guardar isso aqui que vamos precisar mais à frente, quando formos calcular o produto vetorial de t com n para achar o vetor binormal. Bom, agora precisamos calcular, note ainda, precisamos calcular o vetor normal unitário, né? Então, note ainda o seguinte. Então, para calcular o vetor normal unitário, eu preciso primeiro da derivada do vetor tangente. Vai ficar 1 sobre raiz de 2. Derivada do menos seno vai ficar menos cosseno. Derivada do seno, cosseno menos seno. E a derivada de 1 vai ficar 0. Ok? Bom, agora eu preciso dividir pela norma desse vetor. Mas note que esse vetor que a gente tem aqui, olha, menos cosseno e seno. Mas nota o seguinte, olha só. Esse vetor que a gente tem aqui, menos cosseno e seno de 0, já é um vetor unitário. Então, se eu for calcular a norma desse vetor aqui, a norma dele vai ser isso que está aqui na frente, 1 sobre raiz de 2. Tranquilo? Então, se eu dividir tudo isso por 1 sobre raiz de 2, eu vou ter o vetor normal unitário. Então, nosso vetor normal unitário é exatamente menos cosseno de t, seno de t e 0. Mas você pode, se você não entendeu o que eu falei agora, você pode achar a norma desse cara, e aí você vai ver que dá raiz de 2. Tá? E quando você fizer essa simplificação, você vai ter exatamente o que eu acabei de escrever aqui. Tranquilo? Ok, então agora a gente vai calcular o vetor binormal. Para isso, tudo que a gente tem que fazer é o produto vetorial desses dois vetores. Portanto, o vetor binormal é calculado da seguinte maneira. Portanto, o vetor binormal foi definido como o produto vetorial do vetor tangente pelo vetor normal, ou ainda, naquela forma mnemônica, né, usando I determinante desses vetores, I, J, K. Bom, aí a gente tem agora as componentes do vetor tangente unitário, que é 1 sobre raiz de 2, seno, cosseno e 1. Então, vou colocar esse 1 sobre raiz de 2 em evidência para fora do determinante. Então, vai ficar menos seno de t, cosseno de t e 1. E agora vem as componentes do vetor normal, que é menos cosseno de t, seno de t e 0. Ok? Então, como é que a gente vai ficar aqui? Deixa eu só escrever assim, colocar as barrinhas de determinante. Então, tudo que a gente tem que fazer é calcular esse determinante. E aí teremos computado o vetor binormal. Como ele pede o vetor binormal em t igual a... Bom, no ponto P, que corresponde a t igual a π sobre 4, basta depois a gente avaliar isso em π sobre 4. Ok? Então, vamos ficar o seguinte, ó, 1 sobre raiz de 2, que multiplica na direção I, eu vou ter o seguinte, sai essa coluna aqui, sai essa linha, vamos ficar apenas com cosseno vezes 0, que é 0, menos seno vezes 1. Então, ficou menos seno de t, menos, agora a gente vai para a direção J. Então, na direção J, vamos ter o seguinte, deixa eu só ver aqui se eu não copiei errado, menos cosseno, isso, menos seno, cosseno, menos cosseno. Aqui tem um menos seno, não é verdade? Só olhar aqui em cima novamente, olha. A derivada do cosseno é menos seno. Isso aqui teria um menos, ok? Só corrigir isso. E aqui vai ficar com o menos também. Esse vetor ele aponta para o centro, como eu falei, né? Então, dessa forma ele sempre aponta para o centro. Então, aqui em vez de ficar menos, vai ficar mais. É mais seno, ok? Então, menos J. Vamos lá, sai essa linha, sai essa coluna, sai essa linha. Então, vamos ficar com I vezes 0 e 1 vezes menos cosseno. Como ele é diagonal primária menos secundária, esse menos vai ficar mais cosseno. Vai ficar mais cosseno de t. Por fim, mais K. Deixa eu só apagar isso aqui. Na direção K, novamente sai essa linha, sai essa coluna. Vamos ter menos seno vezes menos seno, que é seno ao quadrado. Menos cosseno ao quadrado com esse menos que tem aqui vai ficar mais, não é isso? Então, mais cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, do mesmo argumento, isso vai ficar 1, e aí a gente vai ficar com o seguinte vetor. Então, 1 sobre raiz de 2, que multiplica seno de t, menos cosseno de t, e 1. Ok? Esse é o nosso vetor
binormal. Deixa eu colocar aqui, vetor binormal. Então, vamos só marcar ele aqui. Esse é o nosso vetor binormal. O que é que eu preciso? Calcular isso em t igual a π sobre 4. Então, em t igual a π sobre 4, a gente vai ter o seguinte. Então, b de π sobre 4 vai ficar 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Seno de π sobre 4 vai ficar raiz de 2 sobre 2. Menos cosseno de π sobre 4, menos raiz de 2 sobre 2 e 1. Então, esse é o vetor que ele pedia no problema. Tranquilo? Esse é o vetor binormal no ponto P. Ok? Bom, a gente pode... Bom, ele pede o vetor binormal, mas também pede o vetor tangente normal, tangente e o normal no mesmo ponto. Então, vamos só atribuir valores para os demais. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui, t de t, quando tzinho for π sobre 4, vamos ficar com o seguinte. Então, vamos fazer todos agora. Vamos fazer aqui o normal e o tangente. Então, normal em π sobre 4, vamos ficar com o seguinte. Está aqui o vetor normal. Em π sobre 4, vamos ter, vai ficar menos cosseno de π sobre 4, menos seno de π sobre 4 e 0. Ou menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Bom, e 0 na outra componente. Ok? Então, deixa eu só novamente marcar aqui. E por fim, o vetor tangente unitário no mesmo ponto. Por fim, o vetor tangente unitário no mesmo ponto. Vamos ficar com 1 sobre raiz de 2, só substituindo a expressão da tangente que a gente já encontrou. E aí vamos ter o seguinte, menos seno de π sobre 2, π sobre 4, que vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Vamos ter cosseno da mesma coisa, ou seja, raiz de 2 sobre 2 e 1. Percebam que no final esses três vetores têm que ser ortogonais entre si, se não for, cometemos o erro em algum momento. Aí é sempre bom dar uma revisada e ver onde foi que erramos. Mas aqui a gente percebe rapidamente que é o caso, né? Se você fizer o produto, por exemplo, escalar de t com n, essa primeira componente é igual a essa, né? Essa primeira componente é o inverso, menos essa, quando você fizer o produto interno aqui, isso vai zerar. Da mesma forma, se você fizer o produto interno de n com b, você vai ver que esses dois primeiros termos aqui se somam negativamente, né? Na verdade, não. O zero mata um ali, e esse termo vai ficar negativo e esse positivo. Mas em valor absoluto os dois são iguais, portanto, zero novamente. E se você fizer o produto interno de b com t, você vai perceber que, agora sim, esses dois primeiros termos se somam negativamente, mas o segundo, em valor absoluto, é igual aos outros dois termos, e aí quando você somar tudo, o resultado vai ser zero. Portanto, esses três vetores são realmente ortogonais entre si. Ok? Então, antes que a gente... Bom, deixa eu colocar aqui só a breve representação, né? Que eu falei que iria fazer. Eu já fiz, vou só colocar aqui para a gente perceber onde estão esses vetores na nossa hélice. Ok? Então, esse aqui em vermelho é o nosso ponto P. Deixa eu só dar destaque a ele. E aí, em seguida, o que eu fiz foi colocar aqui o ponto P, os vetores calculados agora, o vetor tangente aqui em vermelho, o vetor normal aqui em amarelo e o vetor binormal, a nossa hélice, no ponto P. Ok? Então, perceba que o vetor velocidade é um vetor sempre tangente à trajetória de uma curva. Uma vez que ele pode ser escrito da seguinte maneira, olha só. A ideia agora é reescrevermos as funções vetoriais importantes, por exemplo, a velocidade, o vetor velocidade é uma função vetorial importante, e a aceleração, esses caras são funções vetoriais importantes, porque a gente pode usar eles para descrever o movimento no espaço. Então, a ideia agora é escrever esses caras como combinação linear dos vetores T, N e B, já que esses caras formam a base do R3, ok? Então, deixa eu colocar essa primeira observação. Então, perceba que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória da curva. Tangente é sempre tangente à trajetória de uma curva. Uma vez que
Bom, olha só como é que a gente pode escrever isso. Como é que a gente define o vetor velocidade? Bom, o vetor velocidade é a derivada da nossa parametrização, mesmo que o t não seja um tempo. Não é? E como é que a gente definiu o vetor tangente unitário? O vetor tangente unitário é essa derivada dividido pelo seu tamanho. Né? Só que uma outra forma de a gente, como está definido aqui, né? Essa derivada aqui, olha só, nada mais é que o vetor velocidade. E essa norma que tem aqui embaixo, nada mais é que a velocidade escalar. Eu posso escrever esse cara aqui assim ainda, olha só, isso é v de t dividido pela norma de v de t, que a gente simboliza assim. Portanto, se eu isolar o vetor v de t, se eu isolar o vetor velocidade, eu posso escrevê-lo assim, ó, é vzinho de t, que é o tamanho do vetor, na direção do vetor tangente unitário. Né? Todo vetor se escreve assim. Todo vetor tem um tamanho e uma direção. Então, o tamanho do vetor velocidade é a velocidade escalar, e a direção é a direção do vetor tangente. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar que a aceleração também se escreve de forma parecida. Só que, nesse caso, vemos que o vetor velocidade só tem componente tangencial. Não existe componente normal nem binormal do vetor velocidade. Ok? Só temos componente tangencial. Já a aceleração, vamos ver que existem outras componentes. Tranquilo? Então, deixa eu só colocar essa informação aqui, completar, onde Vzinho de t é a velocidade escalar, ok? Escalar. Tranquilo? Então, nesse exemplo que eu vou fazer agora, eu vou mostrar isso através de um exemplo, a gente vai ver que o vetor aceleração pode ser decomposto em duas componentes. A gente vai ter um componente tangencial e uma componente normal, mas não temos componente binormal da aceleração. Tranquilo? Vamos ver isso através de um exemplo. Exemplo 24. Verifique que o vetor aceleração A de t de uma curva regular C de parametrização R de t está contido no plano gerado por t e n. Então, o que ele está pedindo para a gente verificar, na verdade, é que o vetor aceleração só tem componente tangencial e normal. Depois a gente vai dar nome a esses carinhas. Então, solução. Então, vamos partir da definição de aceleração. O que é a aceleração? A taxa de variação da vetor velocidade. Então, observe o seguinte. Da definição de aceleração, a gente tem que A de t nada mais é que d de t de v de t, de v o vetor velocidade. Mas a gente acabou de ver mais acima que o vetor velocidade pode ser escrito assim, ó, v de t, onde esse v de t nada mais é que a velocidade escalar, na direção do vetor tangente. Então, vamos derivar esse produto aqui. Então, como a gente já viu também na parte das propriedades da derivada, a gente vai ter derivada do primeiro, então vai ficar dvzinho dt, e note, isso aqui não é aceleração, porque isso aqui não é o vetor velocidade, isso aqui é a velocidade escalar, na direção do vetor tangente, mais a velocidade escalar, derivada do vetor tangente. Ok? Bom, mas a gente sabe que a derivada do vetor tangente é o vetor normal. E a gente pode escrever essa derivada em termos do vetor normal unitário. Por quê? Porque o vetor normal unitário ele é escrito assim, a derivada do vetor tangente unitário dividido pela norma dessa derivada. Ok? Ou ainda eu posso escrever o seguinte, que a derivada do vetor tangente se escreve como a norma da derivada do vetor tangente na direção do vetor normal. Mais à frente a gente vai ver que isso aqui está relacionado com o que a gente chama de curvatura da nossa curva. Portanto, utilizando essa informação aqui, olha só, a gente vai ficar com o seguinte, que o vetor aceleração, seja A de t, vai se escrever assim, dv dt na direção do vetor tangente, mais a velocidade escalar, que multiplica a derivada do vetor tangente, na verdade, sua norma, na direção do vetor normal. Então, perceba que, no final das contas, o vetor aceleração só tem componentes na direção de t e de n. Não existe a componente binormal. Mas o que é isso que se chama de componente, professor? Esse cara que está na frente do vetor tangente é chamado de componente tangencial da aceleração. E esse cara que está aqui na frente do vetor normal é chamado de componente normal da aceleração. Ok? Componente normal da aceleração. Vamos dar o nome a esses objetos. Aqui embaixo, aqui, vamos definir isso. Então,
deixar registrado, definição. Ok? Mais à frente a gente vai ver que esses caras são importantes. Então, as funções escalares. As funções escalares. A de t, ou A de tzinho, é definido da seguinte maneira. dv dt e anzinho de t, definido como velocidade escalar, que multiplica a derivada, a norma da derivada do vetor tangente. Então, esses caras são chamadas, as funções são chamadas de componentes tangencial e normal da aceleração. Ok? Então, se a gente quiser decompor a aceleração de um objeto no espaço em termos das suas componentes tangenciais e normais, tudo que a gente tem que fazer é calcular cada um desses carinhas. Mais à frente, a gente, como eu falei, vamos ver como reescrever essas componentes, ou como descrever essas componentes em termos de grandezas geométricas da curva, como curvatura, comprimento de arco, mas isso só mais à frente. Ok, então vamos ver agora um exemplo. Exemplo 25. Determine as componentes tangencial e normal da aceleração para a curva com parametrização R de t igual a t, t2 sobre 2 e t3 sobre 3. Bom, essa é a nossa cúbica torcida, né? Então, solução. Então, vamos determinar cada um desses carinhas. Solução. Então, a componente tangencial é a mais simples, vamos começar por ela. Então, observe o seguinte. Observe que, para calcular a componente tangencial, tem que primeiro ter a velocidade escalar. Para isso, eu preciso da velocidade, ou da derivada primeira. Então, vamos calcular a derivada. Então, a função era t2 sobre 2 e t3 sobre 3. Então, a derivada de t vai ficar 1, de t2 sobre 2 caiu 2 vai ficar t, e de t3 sobre 3 vai ficar 3t2, mas cancela com 3 que a gente tem aqui, olha só. Então, ficou apenas t ao quadrado. Dessa forma, a velocidade escalar, que é a norma do vetor velocidade, vai ficar a raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado mais t à quarta. Bom, agora que a gente tem a velocidade escalar, note então que a componente tangencial da aceleração, ou seja, Azinho de t, nada mais é que a derivada da velocidade escalar ou a derivada dessa expressão que a gente acabou de obter. t dt de raiz de 1 mais t ao quadrado mais t à quarta. Então, da regra da cadeia, a gente vai ter o seguinte, derivada da interna, a gente vai ter 2t ao quadrado mais 4t3, na verdade 2t. A vezes a derivada da externa cai no meio, que é a raiz quadrada, vai ficar 1 mais t ao quadrado mais t à quarta. Vamos fazer aqui simplificações. Então, esse 2 vai com esse, que vai com esse, sobrou um 2 aqui. Então, a aceleração tangencial, deixa eu subir um pouco mais. Então, a aceleração tangencial vai ficar assim, ó, A de t, ou Azinho de t, vai ficar t mais 2t3 dividido por raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado mais t à quarta. Ok? Então, essa é a nossa componente tangencial da aceleração. Ok? Existem outras maneiras de calcular a componente tangencial e a componente normal que a gente vai calcular agora. Mais à frente eu vou mostrar como a gente pode obter isso de uma maneira até mais simples. Então, note ainda, repare ainda o seguinte. Bom, para eu determinar a componente tangencial, a componente normal, eu preciso primeiro do vetor tangente, porque eu preciso da derivada do vetor tangente. Então, o vetor tangente unitário nada mais é do que essa derivada que a gente já computou aqui em cima, aqui ela, dividido pela velocidade que a gente computou aqui do lado. Então, é esse cara dividido por essa raiz. Então, 1 sobre raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado mais t à quarta, que multiplica aquele vetor lá, 1t, t2. No próximo passo, a gente precisa da derivada desse carinha. Ok? Então, novamente, regra do quociente, derivada de cima vai ficar 0,
1, 2t, vezes o de baixo, raiz de 1 mais t ao quadrado, t à quarta, menos o derivado de baixo, novamente regra da cadeia, vai ficar menos 1 meio. Em cima vamos ter 2t mais 4t ao cubo, dividido pela raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado mais t à quarta, vezes o de cima, que é 1t, t2, dividido pelo denominador ao quadrado. Como no denominador tem a raiz, quando eu levar ao quadrado, a raiz vai embora. Ok? Então, embaixo vai ficar 1 mais t ao quadrado mais t à quarta. Ok? Então, a gente pode fazer algumas simplificações, como, por exemplo, simplificar esse 2 com esse 4 sobrou um 2, passar essa raiz que está aqui multiplicando essa outra, e depois ela vai terminar aqui embaixo. Como isso aqui é elevado a 1 e ele tem uma raiz, no final vai ficar com tudo isso elevado a 3 meses. Ok? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só adiantar. Ctrl Z. Ok. Deixa eu copiar ela aqui para facilitar ser mais rápido para mim. Ok, então essa derivada simplificando um pouco mais, ela vai ficar dessa forma. Olha só, como eu falei. Ok? 1 mais t ao quadrado mais t ao quarta ficou elevado a 3 meios, né? Porque a gente tinha a raiz aqui e esse cara já existia ele no denominador, ele desceu a raiz. Ok? Agora é só simplificar essa expressão. Então, ficamos assim, ó, t' de t igual a... Então, no primeiro vamos ter 0 menos t mais 2t ao cubo, vai ficar menos t mais, menos 2t ao cubo. O outro termo, esse 1 aqui vai permanecer. T ao quadrado que eu tenho aqui vai permanecer. E, na verdade, não. T ao quadrado aqui vai matar esse t ao quadrado. 1t à quarta desse cancela com 1t à quarta desse outro. E aí a gente vai ficar com 1 menos t à quarta. 1 menos t à quarta. E, por fim, esse t à quinta cancela com esse t à quinta. De forma que vamos ficar com 2t mais 2t mais apenas t3 dividido por essa raiz. Então, dividido por esse termo. 1 mais t ao quadrado mais t à quarta elevado a 3 meios. Então, assim, tudo que a gente tem que fazer é tomar a norma desse cara. Assim, a norma de t' de t vai ficar 1 sobre... Bom, o denominador continua. T ao quadrado mais t à quarta elevado a 3 meios. Esse cara não é um vetor, então sai da norma. Esse é positivo, então ele sai dessa maneira mesmo. Vezes a norma do outro vetor, que vai ficar menos t, menos 2t ao cubo ao quadrado, que é o quadrado da primeira componente. Da segunda também, 1 menos t à quarta ao quadrado mais 2t mais t ao cubo ao quadrado. A gente pode expandir e simplificar esse termo, mas vamos deixar dessa maneira mesmo. Ok? Então, dessa forma, logo, o vetor, na verdade, a componente tangencial normal, perdão, logo, a componente normal vai ser da seguinte maneira, vai ser escrito assim, ó, é v de t, que multiplica a norma de t' de t, não é isso? A norma de t' de t a gente acabou de calcular. Portanto, juntando todas essas informações, vamos ficar com o seguinte. Então, olha só, menos t mais 2t ao cubo ao quadrado, mais 1 menos t à quarta ao quadrado, mais 2t mais t ao cubo ao quadrado, raiz quadrada desse cara, raiz quadrada, dividido, deixa eu colocar aqui que fica melhor, dividido por, o termo não vai ficar mais 1 mais t ao quadrado mais t à quarta elevado a 3 meios. Vai ficar apenas 1 mais t ao quadrado no denominador mais t à quarta. Ok? Por que não ficou 3 meios? Bom, porque um termo desse cancelou com a velocidade escalar. Veja que a velocidade escalar, a gente calculou ela aqui em cima, aqui, é raiz quadrada, né? Então, essa raiz quadrada, que é elevada a meio, vai cancelar com um dos meios que a gente tem aqui no 3 meios, ok? Vai ficar só o inteiro, que é o que a gente tem aqui no denominador. Deixa eu só organizar um pouco mais aqui. E essa é a nossa componente normal do vetor aceleração. Essa é a componente normal do vetor aceleração, ok?